Olá, alunos do segundo ano. Hoje nós vamos iniciar a correção do PET regular do segundo ano, volume 1 de 2021. Tá? E ao longo da aula eu vou dando algumas explicações para vocês estarem aí lembrando, tá bom? Então vamos lá. Essa semana, né, ela vai falar de notação científica e sistemas lineares. Então, vamos relembrar um pouco sobre a notação científica. Para que serve uma notação científica? A notação científica, né, ela também é um padrão de notação de forma o quê? Exponencial. Então, ela trabalha de forma exponencial. É uma forma de escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Tá? Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são potências de 10. Então, para vocês trabalharem aqui com a notação científica, isso tem um pouco de potências de 10, tem as regras, né, as propriedades da potenciação. Tá? Mas isso, à medida que for surgindo os exercícios, a gente vai dando uma relembrada. Então, por exemplo, na potência de base 10, nós sabemos que todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que vai dar 100, e assim por diante. 10 elevado a 3, 1000, a 4, 10.000, 10 elevado a 5, 100.000. Então, nós saímos da potência de 10 e transformamos em número. Então, para a gente voltar, né, basta a gente o quê? Se eu tenho um número 100, 1 milhão, se eu quero transformar isso em potência de 10, vocês sempre vão estar movimentando a vírgula. A minha vírgula está aqui, depois da casa das unidades. Se eu vou transformar em potência de 10, eu vou ter que deixar este número, tá? Na base 10. Então, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 6. Ou, simplesmente, 10 elevado a 6. Então, na potência de 10... a gente vai estar movimentando com a vírgula, tá? Isso era caso de números maiores, né, que 1. E quando a gente tem uma notação científica negativa, o que significa 10 elevado a menos 1? Significa que este número, quando eu tenho um expoente negativo, significa que ele é menor que 1. Então, ele vai ser um número decimal. E o que o livro trouxe aqui é que ele está ensinando vocês o quê? De 10 a menos 1, eu vou tirar o negativo da potenciação. Como que eu tiro o negativo da potenciação? Invertendo a base. Eu tiro o negativo do expoente, invertendo a base. Então, se minha base é 10 elevado a menos 1, eu vou tirar este negativo invertendo a base. O que é isso? Não aparece, mas todo número inteiro tem um denominador igual a 1, né? Então, eu vou inverter essa base. E isso tudo aqui vai ser elevado a 1. Tá? 1 elevado a 1 vai dar 1 e 10 elevado a 1. O que é 1 décimo? 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Então, ou seja, todas as vezes que o meu expoente for negativo, vocês já podem saber, tá? De base 10, que este número é um número menor que 1. E aí por diante, por exemplo, 10 a menos 4. 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa, para eu tirar o negativo, eu vou inverter a base, e isso aqui vai estar elevado a 4, né? E o 1 também é elevado a 4. E aí a gente vai fazer que 1 vezes 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 1 sobre. Quantos zeros eu tenho que ter aqui? Se ele está elevado a 4, tem que ter 4 zeros. E o que é 1 sobre 10.000? É a mesma coisa que vou andar com a vírgula, né? E vou dividir. Se eu tenho 4 zeros, eu tenho que ter 4 algarismos depois da vírgula.
Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, porque este 1 eu já tenho. Então, fica dessa forma. E eu passando isso aqui, se eu quiser voltar isso para a potência de 10, vocês vão ter que andar com a vírgula para onde? Para a direita. Então, significa que meu número é um número pequeno, tá? Então para a gente transformar, né, a potência, o expoente negativo, vocês sempre vão lembrar da fração. Lembrando da fração, vocês vão lembrar que é um número menor do que 1. Então, é um número decimal. Então, é essa movimentação que a gente faz. Ou seja, eu ando ou para a direita ou ando com a vírgula para a esquerda. Se eu estou andando com a vírgula para a direita, o sinal que eu vou colocar vai ser negativo, o sinal do expoente. Se eu estou andando com a vírgula para a esquerda, o sinal do expoente vai ser positivo. Tá bom? Então, vamos resolver esses exercícios aqui. A distância entre a planeta Terra e o Sol é 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, nós vamos transformar este número em notação científica. Um ponto importante na notação científica é que eu sempre tenho que ter um número antes da vírgula. Eu não posso ter dois números antes da vírgula. A notação científica, ela é escrita com um número antes da vírgula. Então, por exemplo, a minha vírgula está aqui, tá? E eu tenho que movimentar essa vírgula para transformar isso em notação científica. Então, transformando aqui em notação científica, eu vou ter que trazer a vírgula para aqui, ó. Então, a vírgula vai sair dali e vir para aqui. E com isso eu vou ver quantas casas ela andou e vou colocar o expoente. É um número grande, então eu vou andar para a esquerda, então vai ser positivo. Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 a 8 positivo, tá? Idade aproximada do planeta Terra. Então, tá aqui, bilhões, né? Lembrando que, e transformando em notação científica, eu tenho que ter uma casa antes da vírgula. Então, a vírgula vai sair daqui, da direita, e ir para a esquerda. Então, ela tem que vir para o 4. Então, vai ficar 4, quantas casas? 3, 6, 9. Vezes 10 elevado a 9. Exercício C. O diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, é 1 dividido por 1 milhão, tá? Então, aqui eu vou ter um número muito pequeno. Então, nós vamos trabalhar com ele agora na notação científica. Então, se eu vou andar para a direita e o número é pequeno, vocês têm que associar que o meu expoente é negativo. Então, eu vou andar 3, 6, 9, mais 1, né? Que eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui também é um número menor que 1. Então, eu vou andar até ter uma casa antes da vírgula. Então, eu vou andar 3, 6. Então, vai ficar 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. É um número menor, né? Pequeno, então é negativo. Aqui, 134 bilhões. Então, a minha vírgula está aqui, é um número grande. Então, nós vamos andar para a esquerda e eu sei que o expoente vai ser positivo. Então, eu vou trazer a vírgula até 1,34. Vamos ver quanto que ela vai estar andando. Então, vai ser 1,34 vezes 3, 6, 9, 10, 11. Então, vezes 10 elevado a menos 11. Ok? Revisando agora os sistemas lineares. Gente, toda vez que nós falarmos em sistemas, vocês sempre vão entender que vocês têm duas incógnitas na mesma equação,
tá? Mas para vocês resolverem isso, vocês precisam ter duas equações com essas incógnitas. Então, resolução de sistemas lineares, vocês vão ter um problema, onde esse problema vão ter duas variáveis em cada equação, e para isso vocês precisam ter duas equações com essas variáveis. Se eu tiver x e y na primeira, você tem que ter a mesma incógnita, a mesma variável na sua segunda equação. E quais equações são essas? Essas equações vocês vão montar a partir da informação do problema, tá? Então, o sistema linear... e outra coisa, por que é linear? Porque é uma equação de primeiro grau. Linear, primeiro grau. Vocês lembram lá de função linear, que o gráfico é sempre uma reta, tá? A solução do sistema linear, ou seja, a gente vai ter solução, é todo conjunto ordenado e finito que satisfaz ao mesmo tempo as duas equações. Então, se eu achei um x e um y, a gente tem que ir testar para ver se realmente esse x e esse y vai satisfazer as duas equações, ou seja, tornar aquela equação verdadeira, tá? Então, olha, a quantidade de elementos do conjunto da solução é sempre igual ao número da incógnita. Então, se eu tenho x, y, z, eu vou ter três valores, né, para aquela resolução. Vamos ver o exemplo aqui. Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$450. Então, vamos anotando e marcando as informações do problema. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom custam um bombom grande, R$5. E para fabricar um bombom pequeno, R$3. Outra informação. Júlia planeja fabricar 100 bombons. Total de bombons que ela quer fazer. Qual é o sistema de equações que modela a situação escrita? Então, olha só. Mas, Miriam, tem um tanto de informação. Por onde eu começo? Vocês vão começar analisando as grandezas. O que é grandeza? Grandeza ou é uma quantidade, ou é um valor, ou é uma temperatura. É o que a gente chama aí de nossas unidades de medida, tá? E quais são as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho quantidade, tá? Eu tenho uma grandeza que é quantidade. E eu tenho uma grandeza que é valor, tá? Eu tenho o total que ela pode gastar, ela tem até R$450 para gastar. E eu tenho aqui o preço para fabricar cada bombom, um grande e um pequeno. E a outra grandeza vai ser valor. Então, agora a gente vai estar montando esse sistema a partir das equações. E aqui, quais são as minhas duas variáveis que eu tenho? Eu tenho o bombom grande e o bombom pequeno. É como se fosse um x e um y, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou usar o G para bombom grande e o P para bombom pequeno. Eu não vou associar com x e y, não. Vamos usar essas incógnitas mesmo. Então, olha aqui, na quantidade, vou montar a minha equação que se refere à quantidade. Quantidade é total de bombons. Qual que é o total de bombons que ela quer fazer? Eu já vou até colocar aqui, ó, 100. Tá? Então, olha o raciocínio. Se eu pegar todos os pequenos mais os grandes, vão ter que dar quantos bombons? 100 bombons. Então, aqui é a primeira equação que eu vou ter. Pequeno mais grande, 100 bombons. Essa é a equação que me refere à quantidade. Bom, e do valor? Como que eu sei? Se a Júlia pode gastar 450, então isso tudo aqui, a minha equação tem que ser igual a R$450. Agora, imagine vocês no lugar da Júlia. Vocês vão lá e tal, vão se organizar. E aí, vocês vão fazer uma certa quantidade de grande vezes o preço do grande, mais uma certa quantidade do pequeno,
vezes o preço do pequeno, tudo isso tem que dar quanto? R$450. Então, agora a gente vai montar essa equação do valor. Tudo tem que ser 450. Qual o preço para cada bombom pequeno? R$3. Então, eu sei que 3 vezes cada bombom, total de bombons que eu tenho de pequenos, mais os 5 vezes o total de bombons grandes, tem que dar quanto? R$450. Tá? Então, com isso, eu montei o meu sistema. A partir daqui agora, a gente vai trabalhar para resolver. Este sistema eu vou resolver com vocês da forma do método da adição. Estou copiando ele aqui novamente. Vocês têm adição, vocês têm substituição, vocês têm vários métodos para resolver. Eu vou resolver esse pelo método da adição. O que é o método da adição? Eu vou modificar uma das equações para eliminar uma variável. Tá? O que é modificar a equação? Vejam bem, eu quero eliminar o 3P. Para eu eliminar 3P, para isso aqui ficar igual a 0, eu vou ter que fazer o quê? Somar com o oposto dele. E o oposto de 3P é quem? Menos 3P. Então, eu vou transformar a equação de cima, tá? Para esse P virar menos 3P, eu tenho que multiplicar aqui por menos 3. Eu multiplico toda a equação de cima por menos 3 para eu cortar, eliminar a variável P. Então, olha só o que a gente faz. Eu vou multiplicar esse vezes esse, vou multiplicar o menos 3 vezes o G e vou multiplicar o menos 3 vezes o 100. Aí, a minha equação vai ficar assim. Menos 3 vezes P vai dar menos 3P. Menos 3 vezes mais G, menos 3G. Vou apagar aqui. Menos 3 vezes 100, menos 300. Eu modifico ela toda, tá? E aqui embaixo eu copio 3P mais 5G igual a 450. E eu somo. Faço um traço aqui e vamos somar. Menos 3P com mais 3P, olha eu eliminando essa variável. Continuando. Menos 3G mais 5G vai dar 2G positivo. Menos 300 com mais 450 vai dar 150 positivo. Se 2G vale 150... 1G vai ser 150 dividido por 2, que vai ser igual a 75. Então, eu sei que o total de bombons grandes que ela vai ter que fazer vão ser 75 bombons grandes. Se ela vai fazer ao todo 100, então, o que a gente faz? O pequeno vai ser a diferença de 100 menos 75. Então, pequeno, 100 menos 75. Pequeno vai dar 25 bombons. Raciocinando o resultado, tá? Eu vou pegar 25 mais 75, 100 bombons. E aqui, R$3 vezes o total de 25 bombons, mais R$5 vezes 75 vai dar R$450, que é o máximo que ela pode gastar. Então, essa resolução que a gente fez, nós fizemos pelo modo, inclusive tem aí no livro, pelo modo de adição, tá bom? Depois eu faço outra pela substituição. Aqui, então vamos para as atividades. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, de 8 vezes 10 a menos 7 metros de diâmetro. Gente, 10 a menos 7, então é muito pequeno, né? O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4, também muito pequeno. Dividindo-se, agora olha o que está pedindo, dividindo o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro da Escherichia coli, obtém-se como resultado
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o fio de cabelo, que é 1 vezes 10 a menos 4, por a bactéria, 8 vezes 10 a menos 7. Bom, aqui já entra uma propriedade da potenciação, né? Que a gente tem aqui, ó, divisão de bases iguais. Então, como que fica isso? Vai ficar 1/8 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 7. O que a gente faz na divisão? Eu vou diminuir os expoentes. Então, vai ficar 1 vezes 10, 1/8 vezes 10. É menos 4 menos o expoente do denominador. Então, são 2 negativos aí, olha. Vai ficar assim, 1/8 vezes 10. Menos 4 mais 7. 1/8 vezes 10 a 3, tá? E o que é 1/8 vezes 10 a 3? Tá vendo? Vocês não têm essa resposta. Então, a gente vai ter que dividir 1/8. E o dividido por 8 é a mesma coisa que 0,125 vezes 10 a 3. Aí, vocês vão olhar o resultado e falar assim, opa, mas não tem esse valor ainda, né? Mas tem. Se a gente verificar aqui, 0,125 vezes 10 a 3, para eu eliminar esse 10 a 3, se ele está positivo, basta eu andar para o lado negativo 3 casas, que eu zero aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3, vai ficar 125. Tá? Porque eu vou zerar 3 com menos 3, vai dar 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, eu vou ficar com 125 vezes 10 elevado a 1, né? Aliás, vezes 1, que vai dar 125. Então, a resposta, 125. 2. A soma do resultado. Olha só, aqui já vai ser um sisteminha linear. A soma do resultado de 2 números distintos, em que um deles seja o dobro do maior, aumentado com o triplo do menor, e que resulta em 28. O maior deles, aumentado com o quíntuplo do menor, dá 7. Estamos falando do número. Então, vejam bem. Onde que está as equações para a gente montar? Justamente no texto. Tá? Então, nós temos aqui 2 números diferentes. Nós temos um número maior e nós temos um número menor. Então, agora aqui nós vamos denominar esses números. O maior vai ser x e o menor vai ser y. E agora a gente vai raciocinar aqui para montar essa equação. Então, a primeira equação, em que um deles seja o dobro do maior, então, ou seja, o dobro do maior, como que eu escrevo isso? 2x aumentado com o triplo do menor. Aumentado é mais. Triplo do menor, 3y. E este resultado vai ser igual a 28. Pronto, montei a minha primeira equação. E a segunda? Vamos continuar lendo aqui. E o maior deles, aumentado com o quíntuplo do menor, dá 7. Então, olha só, o maior deles é x. Então, vai ficar x, aumentado é mais, quíntuplo do menor, quíntuplo é 5 vezes. Dá 7 é igual a 7. Pronto, com isso, eu montei o meu sistema. Aqui a gente não teve 2 grandezas, aqui a gente teve simplesmente uma linguagem matemática, né? Um texto que nós transformamos em linguagem matemática, com duas variáveis, que é um número maior e um número menor. Agora a gente resolve. A gente vai resolver essa por forma de substituição. A substituição
eu trabalho assim. Eu gosto sempre de colocar as duas equações, uma ao lado da outra aqui no caderno. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Na substituição, eu tenho que isolar uma variável. Por que eu vou isolar essa variável? Porque eu não consigo resolver uma equação com duas variáveis, tá? Eu preciso de transformar essa equação em uma única variável. Então, para isolar aqui, eu vou isolar uma que não está sendo multiplicada por ninguém, não tem a parte literal nela, né? Na parte numérica. Então, aqui nós vamos ter x, aqui é igual a 7. Então, eu vou isolar esse x. X vai ser igual a 7 menos 5y. Eu, então, agora vou fazer minha primeira substituição. Então, primeiro eu isolei, agora eu vou substituir. Como que eu vou substituir? Eu vou substituir na outra equação. Então, o meu x agora vale 7 menos 5y. Então, vai ficar 2, que multiplica 7 menos 5y, eu tiro o x e ponho o valor dele. 7 menos 5y e continuo copiando. Mais 3y é igual a 28. E faço aqui a distributiva, que é o chuveirinho. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 5, menos 10y. Mais 3y igual a 28. Menos 10y com mais 3y, menos 7y. Vamos jogar o 14 para o segundo membro. Ele está somando, ele vem subtraindo. Menos 7y é igual a 14 positivo. 28 menos 14, 14. Então, o y aqui vai dar menos 2. Então, eu já encontrei um valor que é menos 2. E aí, agora eu tenho que achar o valor de x. Qual que é o valor de x? Eu vou fazer a minha segunda substituição. Essa foi a primeira substituição. Agora, eu vou pegar o y e substituir. Eu posso substituir em qualquer equação, tá? Vou substituir nessa aqui. Eu vou fazer a minha segunda substituição. X vai ser igual a 7 menos 5 vezes. O y não é menos 2, então vamos colocar menos 2. X vai ser igual a 7, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 2, 10. Então, x vale 17. Então, os meus dois resultados estão aí, de x e de y. Agora, a soma do resultado de dois números distintos, tá? O que tá pedindo? Soma do resultado de dois números distintos. Então, o pulo da questão tá aqui, ó. Eu tenho que somar esses dois resultados. Então, agora, quem que eu vou somar? Eu vou somar 17 com menos 2, mais menos 2. Fica 17 menos 2, que vai dar 15. Então, a resposta vai ser 15 positivo. Muita atenção, porque, olha, eu tenho 17, eu tenho menos 2 como resposta, mas o que o problema está pedindo é a soma do resultado de dois números distintos. Então, vai ser 15. E esse método é o método da substituição. Próximo. Sabendo que os pontos 2 e menos 3 e 1 e menos 1 e 6 pertencem a um gráfico da função de reais em reais definida por f de x é igual a ax mais b. Função é essa aqui, ó. Ficou partida aqui, mas vocês têm que somar com esse b. Essa função, gente, essa lei de função é uma lei de função de primeiro grau, tá? O que tá pedindo? A diferença entre b e a. Diferença, eu já vou escrever aqui. Então, eu quero b menos a. Como que eu vou encontrar o b e como que eu vou encontrar o a se eu tenho aqui duas coordenadas? Significa que essas duas coordenadas pertencem ao mesmo gráfico. E esse gráfico é uma linha que representa uma função linear.
E como que eu faço isso? Vai te jogar no sistema de novo. É um f de x igual. Então, nós vamos copiar aqui. E eu tenho qual ponto? O 2 e menos 3. E depois eu tenho outro ponto que é menos 1 e 6. Coordenadas, lembre-se que coordenadas, sempre o primeiro é x e o segundo é y. E aí, a gente vai montar essa equação usando os valores das coordenadas. Meu f de x, associe que f de x é a mesma coisa de y. Então, a gente vai substituir. Então, f de x vale menos 3. O a fica, né, porque ele é uma variável. O meu x vale 2. Se o x vale 2, então fica a vezes 2 mais b. Organizando, menos 3 vai ser igual a 2a mais b. Aqui, o y vale 6, utilizando essa coordenada 6. A vezes o x é menos 1, mais b. 6 vai ser igual a vezes menos 1, vai dar menos a mais b. Então, aqui agora eu tenho as minhas duas equações. E isso vai me jogar, cada equação tem duas variáveis, sistema. Então, nós vamos montar aqui no sistema. Vou inverter aqui para ficar mais na ordem. 2a mais b igual a menos 3. E aqui, menos a mais b igual a 6. Eu vou usar o método da adição. Eu vou eliminar este b, tá? Então, eu quero eliminar o b, eu tenho que transformar o b no negativo. Então, eu vou multiplicar essa aqui de baixo por quem? Transformar somente no negativo é só multiplicar por menos 1, ou seja, inverter o valor. Então, vai ficar assim a equação. A de cima eu vou manter a primeira. E a de baixo, menos 1 vezes a, vai dar a positivo. Menos 1 vezes b, vai dar menos b. E menos 1 vezes 6 vai dar menos 6. E somo. Somando, eu já sei que eu vou cortar o b com o menos b. 2a mais a, 3a. Menos 3 com menos 6, menos 9. Então, meu a vai valer menos 9 dividido por 3. O a vai ser igual, menos dividido por mais dá menos, 9 dividido por 3, 3. Então, eu achei o valor de a. E o valor de b? Substitui em qualquer uma. Então, eu vou substituir nessa aqui, ó. Se meu a é menos 3, presta atenção, vou substituir. Tem 2 negativos. Menos 3, mais b igual a 6. 3 mais b igual a 6. B vai ser igual a 6 menos 3, 3. Mas o que eu estou querendo? Eu quero isso, b menos a. Então, nós vamos colocar ele aqui num cantinho para resolver. B menos a. Quanto que vale o b? 3. Menos o a, menos 3. Tem 2 negativos aí. 3 mais 3 vai ser igual a 6. Então, a minha resposta é 6. Tá? Então, aqui é uma outra forma de sistema, onde nós usamos os pares ordenados, né? E nos jogou no sistema. Aqui, sejam as funções f de x igual a 3x mais 2m. Aqui eu tenho duas funções, tá? F de x e a g de x. E aqui eu tenho que f de 0 menos o g de 1 vai ser igual a 3. Gente, essa equaçãozinha aqui, ó, ela é importante, todas elas, né? Esta e esta. Então, o que que nós temos? Vejam bem, eu sei que f de 0 menos o g de 1 é igual a 3.
Mas, Miriam, quanto vale f de 0 e quanto vale g de 1? É isso que nós vamos fazer. Eu sei que aqui dentro é x. Eu tenho uma função f de x e eu tenho uma função g de x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer f de x igual a 3x mais 2m. Então, eu vou usar este zero que está aqui e vou jogar nesta função, porque aí vai me dar o valor de f de 0. Então, eu vou fazer o quê? f de 0. Se meu x vale 0, nós vamos substituir 3 vezes 0 mais 2m. Então, meu f de 0 vai valer 3 vezes 0 vai dar 0. Olha, meu f de 0 deu 2m, tá? E tá querendo justamente o valor de quem? O valor de m. Então, ele tem que aparecer na nossa equação. E agora eu vou achar o g de 1. Como que eu encontro o g de 1? Usando a função g de x. Então, vamos copiá-la e vamos substituir. G de 1, menos 2 vezes o x vale 1, mais 1. G de 1 vai ser igual a menos 2 mais 1. Quanto que vale o g de 1? Menos 1. E agora, o que a gente faz? Substituo nessa. Tá? Então, vejam bem o raciocínio matemático. A gente tem que analisar tudo para a gente começar as nossas resoluções. E nem sempre a resolução é direta. Então, agora eu substituo. Quanto que vale meu f de 0? 2m. Menos. Quanto vale meu g de 1? Menos 1. Cuidado, põe parênteses. Olha que legal. 2m, e menos vezes menos vai dar mais 1, igual a 3. O 1 tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. 2m vai ser igual a 3 menos 1, 2. O m vai valer 1. Então, resposta letra D. E aqui, 5. Uma pessoa obesa, pesando em um certo momento 156 quilos, recolhe-se num spa, onde anunciam perdas, olha só uma informação interessante, de 2,5 quilos por semana. Então, ela vai entrar para o spa e, de acordo com o spa, ela vai perder 2,5 quilos por semana. E ela tem quanto? 156. Supondo que isso realmente ocorra, que ela consiga perder 2,5 quilos por semana, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, eu quero uma equação, uma fórmula, P, para 9 semanas. Então, vamos pegar o raciocínio, olha só. Ele vai estar aqui, ela vai estar aqui na semana 0. Então, na semana 0, ela vai estar com quantos quilos? Ela não fez nada ainda, não emagreceu, ela vai estar com 156. Aí, na semana 1, ela vai fazer 156 menos quanto? Ela já perdeu 1 quilo. 2,5. Na semana 2, ela vai ter quanto? 156 menos o 2,5 da última semana, né? E o 2,5 dessa semana. Então, isso aqui eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Na semana 3, ela vai ter 156 menos o 2,5 das 3 semanas, vezes 3. E vai assim por diante até a semana 9. Então, na semana 9, ela vai ter 156 menos 2,5 vezes 9. O que está acontecendo? O meu X vai ser a quantidade de semanas que ela ficar lá. É uma incógnita que muda, a variável independente. Então, se ela ficar mais semanas, ela perde mais peso. Se ela ficar menos semanas, ela vai perder menos peso. E como que nós vamos associar isso? O meu P de X, o meu peso, vai ser igual a minha equaçãozinha aqui.
156 menos 2,5 vezes x. Ou seja, ficou 2 semanas, ela vai perder 5 quilos. 2 vezes 2,5, 5. Ficou 3 semanas, ela vai perder 7,5 quilos. Então, essa equação representa qualquer semana que ela for ficar lá, tá? Agora, escolha uma fórmula que expressa o peso mínimo P, que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, essa é a fórmula. E agora? Tá? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, gente, olha. AX mais B, tá? Só que aqui tá invertido. Então, letra B. Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com 120 quilos. Então, o que nós temos aqui? Eu quero agora sair de lá, o meu peso, eu quero ele com 120 quilos. Esse é meu peso. Quantas semanas, então, eu vou ter que ficar no spa para sair de lá com 120 quilos? Então, esse é o raciocínio que vocês vão fazer. A minha expressão é essa aqui, a minha função. 156 menos 2,5 Vx, que é o que eu vou estar calculando. X é a quantidade de semanas. E este aqui é meu peso. Meu peso agora, eu quero ele com quanto? 120 quilos. Então, vou fazer 156 menos 2,5 X. E vou resolver. 120, passo 156 para lá, menos 2,5 Vx. Eu vou achar a quantidade de semanas. 120 menos 156 dá menos 36. Vai ser igual a menos 2,5x. O x vai ser igual a menos 36 dividido por menos 2,5. Menos dividido por menos dá mais. 36 dividido por 2,5 vai dar 14,4 semanas, positivo, né? Então, para ela perder 120 quilos, ela precisa de 14,4 semanas. Ok? E letra C tá pedindo pra gente fazer o gráfico, né? E como que eu iria fazer este gráfico? Como que eu iria expressar este gráfico? Eu preciso de pelo menos 2 pontos para eu ligar e ter uma reta. Então, olha só, eu já tenho o gráfico aqui, tá? Que já tá pronto. Mas como que a gente chega nesse gráfico? Eu preciso de 2 pontos. Aí, eu criei um ponto no eixo Y e um ponto no eixo do X. Mas, Miriam, como que você fez esses pontos? Simples, gente, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer, a minha função é essa. P de x vai ser igual a 156 menos 2,5x vezes x, né? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Se meu x for igual a 0, meu x valendo 0, quanto que vai dar o meu y? Isso aqui é y. Então, eu vou colocar y vai ser igual a 156 menos 2,5 vezes 0. Então, y vai ser igual, isso aqui dá 0, 156. Então, eu já encontrei o meu par ordenado, onde o x vale 0 e o y vale 156. E agora, eu vou usar a mesma expressão para um y valendo 0. Quem é y? É o p de x. Então, eu vou fazer que 0 vai ser igual a 156 menos 2,5x. Jogo 156 para o primeiro membro negativo. Isso aqui nós estamos encontrando a raiz, tá? Menos 156 dividido por menos 2,5 vai ser igual a x. Menos dividido por menos vai dar mais.
E 156 dividido por 2,5 vai dar 62,4. Então, qual é meu par ordenado? 62,4 e o y valendo 0. O que eu fiz aqui? Se meu x vale 0, significa que eu vou ter um ponto no eixo do y. E este ponto no eixo do y, gente, é esse valor aqui, ó. É o valor de quem? De b. Eu nem precisaria ter calculado. O 156 é o valor de b, que é o valor que sempre corta y, e o menos 2,5 é o valor de a. Então, o valor eu tenho, que é o 156, é 0 e 156. E o valor que corta o x, ele é a raiz. Não sei se vocês lembram, né? Mas é a raiz. E para eu achar a raiz, o meu y vale 0. Então, por isso que eu calculei aqui um y valendo 0. Então, eu tenho os dois pontos, marco os dois pontos e faço uma reta. Vamos só relembrar um pouquinho de função linear. Função decrescente, Vou escrever minha função aqui. P de x vai ser igual, só que agora eu vou escrever ela na ordem certinha, tá? Menos 2,5x mais 156, porque minha função não é ax mais b. Se meu a é negativo, olha, meu a é menor que 0, então a minha função é decrescente. Então, o gráfico sempre começa de um y maior e vai para um y, vai decrescendo. O seu valor de y vai diminuindo, tá? Ao passo que o x, o quê? Aumenta. Então, aqui eu tenho uma função decrescente linear, tá bom? Esse gráfico que eles colocaram, vocês podem usá-lo, mas aí vocês multiplicam aqui, ó. Aqui fica 10... Aqui fica 20, não, vai ter que ser de 20 em 20. Vocês teriam que usar ele como 20, 40, 60, tá? Para vocês conseguirem fazer o gráfico aí. Então, é isso, gente. Demorou um pouquinho a aula, mas eu acho que vale a pena para vocês terem a revisão, tá bom? Abraços e até a próxima.